Mas, enquanto ela ocorre, eu vou aproveitar esse tempo aí para falar uma coisinha que eu não falei lá sobre licenças de software, tá? Que eu não falei da principal diferença entre dois tipos de licença de software livre, tá? Existe um tipo de licença de software livre, que é a licença do Linux, do kernel do Linux, e de vários outros programas, inclusive os programas do projeto GNU, que é a licença GPL. A licença GPL, ela não permite que você modifique a licença do software. Que tu pegue um software que é software livre e mude a licença, por exemplo, para fazer com que ele se torne um software que não seja livre. Então, tu não pode, e pelas regras da licença GPL e de outras licenças que são compatíveis com a GPL, tu não pode pegar um software que é software livre e transformar ele em software não livre, tá? Ou pelo menos transformar numa outra licença, inclusive licenças não livres. Isso é proibido pela licença do tipo GPL, tá? São licenças, a licença GPL pelo menos é chamada de copyleft, o oposto ao copyright, tá? Ela proíbe que você faça com que o software deixe de ser livre. Você só não é livre para deixar de ser livre. É uma questão do existencialismo, né? O movimento filosófico aí da modernidade, anos 60, 70, 50, né? O existencialismo. Um Sartre e tal. Você só não é livre para deixar de ser livre. Nós estamos condenados à nossa própria liberdade, né? A única liberdade que nós não temos é a liberdade de deixar de ser livre. Essa licença, ela implementa isso. Uma vez que você tem um software que é software livre, você não pode transformar ele e fazer com que ele deixe de ser livre. Essa é uma regra que está lá na licença. Mas tem um outro tipo de licença, que também é licença de software livre, que a diferença é justamente essa. Tá? Elas são licenças chamadas de licenças permissivas. Elas têm as mesmas 4 liberdades, você pode usar para qualquer fim, você pode estudar como o software funciona e fazer modificações, você pode fazer cópia e você pode fazer cópias modificadas, tá? Ou cópias das modificações. Mas, nesse outro tipo de licença, as licenças chamadas permissivas, nós não podemos, aliás, nós temos o direito, ou nós podemos fazer com que um software que era livre deixe de ser livre. E a licença da maior parte do Android é assim, tá? O código-fonte do Android e muitos outros softwares são assim. E aí isso vale para a licença do MIT, licença Apache, licença BSD, tá? Elas são licenças permissivas. E, bom, a principal diferença entre elas eu já falei, é essa. Mas aí então eu vou abrir o slide lá que eu pulei, não havia falado sobre isso. Daí eu vou falar, tá bom? Vamos ver aqui. Isso aí tá no. Essa informação aí, ela tá nos slides do que eu usei na aula do dia 25, aqueles slides sobre licença de software. O mesmo que fala de freeware, share, etc. Lá no final, bem no finalzinho, tem isso daí, tá? Dividindo os tipos de licença de software livre. Eu pulei essa parte, não tinha falado. Então, só para encerrar, eu vou. É isso aqui. Tipos de licença de software. Porra, já é. Cara, eu não vi que era essa hora já. Mano, eu me puxei, eu não. Já é 20 para 6. Eu só vou falar isso aí e a gente vai encerrar a aula, tá? Já tá no slide aqui, ó. Tá? Tipos de licença de software. Licença de software livre. Não importa qual é o tipo de licença de software livre. Se é software livre, tem as 4 liberdades. Tá? O que muda é essa questão aí. Que um tipo de licença não pode deixar de ser livre e o outro pode. Então, assim, ó, licenças GPL,
que é a licença do Linux e outros softwares, ou compatíveis, GPL ou compatíveis com o GPL, exigem que qualquer versão derivada do software mantenha a mesma licença. Então, se tu faz uma cópia do software, seja ela idêntica, ou então uma versão modificada, não importa se é uma versão idêntica ao original ou se é modificada, a mesma licença tem que ser mantida nessa cópia que tu faz. Tá? Seja idêntica ao original ou modificada, a mesma licença tem que ser mantida. Não pode alterar a licença. Tá? E isso daí faz com que tu não possa tornar aquele programa um software não livre, um software privativo. Tá? As licenças GPL ou compatíveis são assim, e alguns exemplos são a GPL, AGPL, LGPL, licença pública da Mozilla, que é a licença do Firefox e vários softwares que a Mozilla faz. A licença pública Eclipse, vocês devem utilizar o Eclipse para programar em Java lá, né? É uma licença que não permite fazer com que o software deixe de ser livre. Já as licenças BSD ou compatíveis, elas permitem sim que uma versão modificada do software altere a licença para qualquer outra licença. E aí é qualquer outra licença. Tu pode escrever uma nova que torna aquele programa não livre, nem distribui mais o código-fonte, nem acesso ao código-fonte tu não dá mais. Tu pode dizer, inclusive, que a partir de agora tem que pagar para usar aquele programa, senão quem usar vai ser um pirata. Tá? Tem que comprar licença e tal. Qualquer um pode fazer isso. Tu pode pegar um programa pronto na internet, que ele é software livre, de uma licença BSD, e aí tu pode fazer modificações, fechar o código-fonte, e aí quando tu distribui para os outros, tu distribui sem o código-fonte com uma licença que não é livre. Tu pode fazer isso. Tá? E o Android, ele é todo construído com licenças desse tipo aí, incluindo licenças MIT e Apache. Tá? Elas são licenças muito usadas também, tem uma longa discussão, tem programadores que defendem o uso dessas licenças, preferem, porque assim, um ponto que se considera favorável a esse tipo de licença aí é quando tu quer que empresas adotem o teu software, mesmo quando essas empresas não têm certeza se elas querem publicar o código-fonte ou não das modificações que elas vão fazer. Mas tu quer que as empresas adotem teu software mesmo assim. E aí tu vai na confiança de que cedo ou tarde essas empresas que fizeram modificações no teu software, elas vão acabar, se não de imediato, cedo ou tarde elas vão acabar publicando o código-fonte das modificações que elas fizeram e vão acabar retornando a versão que elas criaram, vão acabar distribuindo de volta para a comunidade com uma licença que seja também livre. É uma questão de confiança, de tu esperar que seja assim, tá? Mas tu não obriga que se faça dessa maneira. Bom, esse é o ponto que se defende, e essa é uma das razões porque a Google, quando criou o Android, mesmo tendo usado o kernel do Linux, todo o resto que ela criou do Android em volta do kernel, ela não licenciou com a mesma licença do kernel. Ela não usou GPL, e sim ela usou licenças desse tipo aí, Apache, MIT, e desse tipo aí, licenças chamadas permissivas, que permitem fechar o código. Por que a Google fez isso quando ela fez o Android? Porque ela queria que os fabricantes de celular adotassem o Android, mesmo quando os fabricantes não quisessem distribuir o código-fonte do Android. Então a Google dizia, não, use o Android, bote o Android no seu aparelho, venda o aparelho para as pessoas, você não vai ser obrigado a publicar o código-fonte, você pode botar a licença que você quiser, mas use o Android. Então a Google fazia questão de que as empresas passassem a adotar o Android, fossem elas transformar o Android em privado ou não. Ela não estava ligando para isso. Tá? Mas ao mesmo tempo ela estava confiando de que cedo ou tarde essas empresas acabariam devolvendo as contribuições que eram feitas ao Android, devolvendo para a comunidade e sendo tornadas públicas também com licenças livres, e isso realmente aconteceu. Pelo menos em parte, muitas das empresas que fizeram modificações e inicialmente escondiam essas modificações, depois elas acabaram publicando também e se integrando e fazendo parte lá da comunidade de pessoas e empresas que até hoje desenvolvem o Android. Né? Isso vale
Samsung, Sony, bom, todos os fabricantes de celular aí, né, que usam Android, eles contribuem de alguma maneira para o desenvolvimento do Android.